Olá, turma do Bojador, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos falar, né? Nós estamos na aula de literatura, aula gravada, e nós vamos falar do romantismo. O romantismo é um movimento literário importantíssimo para que a gente possa compreender outros movimentos literários, inclusive. Ele inicia ali no final do século XVIII, início do século XIX, né? E foi um marco dentro da literatura. Quando a gente pensa no Brasil, nós pensamos numa literatura pós-colonial, né? Nós temos uma nova fase, mas a gente vai falar disso mais para frente, de maneira mais detalhada. Hoje nós vamos falar principalmente do romantismo nos seus aspectos gerais e principalmente do romantismo em Portugal, tá? Que foi de lá que veio as principais ideias da nossa literatura. E para falar do romantismo enquanto literatura, nada melhor do que a gente compreender o contexto histórico. E quando nós falamos de contexto histórico, nós falamos do contexto histórico europeu do final do século XVIII, em que estava acontecendo o quê? A Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Esse movimento da Revolução Industrial foi justamente, né, a evolução ou a modificação de um modelo de trabalho doméstico para um modelo de trabalho fabril, ou seja, as pessoas deixam de construir manualmente os produtos que elas vendiam e passam a vir para as fábricas, em que as coisas, os objetos, né, os produtos oferecidos no mercado, eles passam a ter uma demanda muito maior, que as cidades vão crescendo, as indústrias vão surgindo, por isso que é chamado de Revolução Industrial. Tá? Então, as chamadas cidades industriais que iam surgindo. E aí surge a figura da burguesia. A burguesia também o proletariado, ou seja, essas pessoas que saíam do campo, vinham para as cidades, iam formando as cidades, e a gente tinha surgimento dessas fábricas, né, desse modelo fabril de se produzir, aí a gente tinha surgimento dessas pessoas. É como se fossem os senhores feudais, né, e servos na Idade Média, versus os empresários e operários hoje também, se a gente pudesse pensar em uma comparação. Então, com esse movimento da Revolução Industrial na Inglaterra, esse fortalecimento desse movimento, nós temos na França, o principal representante do modelo romântico, né, quando a gente pensa de literatura, na França nós temos a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa foi o quê? Foi justamente o fim do absolutismo, o início de uma nova era, com a consolidação do poder da burguesia. A burguesia vai buscar uma nova forma de lidar com o mundo, ou seja, enquanto que as pessoas elas estavam trabalhando, indo para as fábricas, buscando emprego, né? Elas começaram a perceber que elas podiam construir mais coisas, podiam ter mais coisas através desses trabalhos e tal. Lógico que eu estou falando de uma maneira muito geral, gente, só para a gente entender os aspectos da literatura, tá? Não entra aqui nas questões históricas, da questão filosófica e questões de ideologias, nada disso. Mas existia muito uma busca pela livre iniciativa, pelo individualismo, ou seja, o homem, eu trabalho, eu pago minhas contas, então a busca muita coisa do individualismo econômico, de ter, né, possuir ali as coisas de uma maneira muito individual e não coletiva, e a questão de uma busca do liberalismo político, né? Ou seja, o fim da monarquia, o fim do absolutismo, o fim de modelos de conservadorismo que existiam antes. Eles buscavam muito essa coisa, né, de um governo liberal. E, consequentemente, o nacionalismo, ou seja, ganha uma nova força, uma nova forma de pensar a nação, de uma maneira de tentar enriquecer essa nação, né, de valorizar os heróis da nação, de valorizar todas as características do mundo a partir a partir do seu mundo, né, do seu próprio mundo, da sua nação, do seu lugar, né? Então, isso ganha uma importância muito grande também na Europa dessa época. O nacionalismo é uma das características principais aí do romantismo, de modo geral. E um dos principais autores que a gente tem, na França principalmente, é um autor chamado Victor Hugo. Ele escreve assim, ó: a liberdade literária é a filha da liberdade política. Eis-nos libertos da velha forma social. E como não nos libertaríamos da velha forma poética? Ao novo povo, uma nova arte. Victor Hugo. Então, eles buscavam muito essa questão. O que ele quis dizer com esse texto? Né? De que não só politicamente deve se buscar a liberdade, mas também deve se buscar a liberdade de escrever. E os autores dessa época, eles buscavam
uma liberdade muito grande, que a literatura até então ela era muito baseada no modelo clássico, ou seja, o modelo dos romanos, dos gregos, sempre a literatura era pautada numa cópia, entre aspas, numa cópia da literatura anterior, da literatura que estava como modelo, que era a literatura clássica. Então, os românticos, eles vão buscar uma liberdade de expressão. Para que copiar? Não, vamos criar nós mesmos as nossas, através dos nossos sentimentos que são únicos, né? Que são individuais, que são singulares, né? Vamos buscar a nossa forma de se expressar dentro da arte. Então, havia um tom pessoal, melancólico, muito forte. A expressão dos sentimentos, ela passa a ter uma força muito grande. Tá? E com a publicação, por exemplo, de alguns romances históricos, nós temos muito essa busca dos tempos medievais, ou seja, a busca do passado, a busca, né, de se espelhar na Idade Média. A valorização da pátria também é um dos aspectos muito importantes desses romances, a valorização dos heróis ganham força nesse momento, e um dos principais autores, né, da época que nós temos são os Contos Inocências de William Blake, por exemplo, Os Miseráveis de Victor Hugo, né? E Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, tá? Nós temos basicamente essas obras com boom, né? Há outras obras, óbvio. Há várias obras muito, muito destacadas também que a gente poderia falar aqui. Mas vamos ficar com essas por enquanto. E aí a gente tem também alguns outros aspectos históricos que a gente não pode deixar de falar. Foi a vinda da família portuguesa, né, da corte portuguesa para o Brasil, Dom João VI pressionado pelos ataques, pelas ofensivas de Napoleão Bonaparte, foge para o Brasil, né, quando eles chegam aqui, e aí depois de um tempo, né, eles acabam entrando em um movimento de expulsar o Napoleão de Portugal, e depois de expulso, em 1820, surgiu uma rebelião que era contra a monarquia absolutista. O que seria essa monarquia absolutista? Seria justamente quando o rei ele toma o poder de uma forma que a voz dele, a palavra dele é que manda, ou seja, absolutista. Só o rei manda apenas, né? E aí há toda essa rebelião, esse movimento justamente de busca por essa liberdade que estava tão sendo propagada nessa época. O que Dom Pedro faz? Dom Pedro sai do Brasil, deixa o filho dele aqui e vai para Portugal, volta para Portugal. E lá ele vai disputar com o irmão dele, o Dom Miguel, o trono português, né? E aí é basicamente uma briga entre o liberalismo e o absolutismo. De um lado, o liberalismo de Dom Pedro, do outro lado, o absolutismo de Dom Miguel. Essa briga, essa luta, quem ganha? Sim, o liberalismo. E dentro da literatura, nós vamos ter um marco inicial. Foi em 1825, a publicação de Camões, uma referência a Luís Vaz de Camões, lá do século XVI, né? Do classicismo, que Almeida Garré vai escrever. E com a publicação desse poema, nós temos o início do romantismo em Portugal. E o romantismo, gente, ele é dividido basicamente em 3 fases. A primeira fase é uma fase bem presa ao arcadismo, ainda está, né, começando a se conhecer, ainda está vindo para esse momento de busca de todas as suas características ali presentes, ainda está muito presa ao modelo antigo, que é o arcadismo. E na segunda fase é uma consolidação desse movimento. Nós temos o início dos exageros poéticos, do sentimentalismo, exagero, né, os sentimentos. E na terceira fase, o início de traços realistas, ou seja, já começa uma busca pelo modelo realista, que é a próxima escola literária. As escolas da literatura, elas passam muito por isso, né? O momento inicial, que ainda está se conhecendo, está começando, está preso ao modelo anterior, aí vem para uma consolidação, uma reverberação maior, uma intensidade maior desse movimento, e depois a terceira fase já é um anúncio da próxima fase que vai acontecer, né? E quais são os principais autores da literatura portuguesa romântica da época? Nós temos aqui o Almeida Garré, que, como eu disse, é o precursor das obras românticas na literatura portuguesa, com a obra Camões. Nós temos também Alexandre Herculano, que era um autor que escrevia muita historiografia, tá? E ele escreve Eurico Presbítero, a sua principal obra. Esses 2 autores são autores do início do romantismo.
né, da primeira fase. Aí na segunda fase nós temos Camilo Castelo Branco, que ele escreve Amor de Perdição. Ele era criador de novelas passionais, ou seja, ele criava uma estrutura de um modelo de novela, assim, como Amor de Perdição, que é baseado no Romeu e Julieta, do William Shakespeare, né? Aquela coisa de morrer de amor, a briga de duas famílias, enfim. Também, na segunda fase, nós temos o Soares de Passos, que escreve Noivado no Sepulcro, que ele tinha um tom mais melancólico, um tom de morte, né? Gente, eu tô tossindo, vocês me desculpem aí, viu? Na verdade, é uma alergia que eu tenho que buscar aqui, mas, enfim, vamos continuar nossa aula. Vejo quando vocês vão ouvir uma tossezinha. E nós temos João de Deus, né? Ele escreve Campos de Flores, e Júlio Diniz, que escreve As Pupilas do Senhor Reitor. Esses dois autores já estão mais na terceira fase. Ele já tinha um tom mais... Primeiro que João de Deus escreveu essa única obra, né? Foi Campos de Flores. E Júlio Diniz, ele escreve num tom mais otimista, mais alegre, já tem um outro tom a obra dele, tá? Então, já caminhando aí para a fase realista da literatura, tá? Aí nós falamos dos autores, e quais são as características gerais do romantismo? A gente pensa, quais são as principais características do romantismo, tá? De um modo bem geral. Nós temos principalmente a necessidade de liberdade de criação e expressão, é uma característica muito forte dentro do romantismo, porque eles buscavam muito fortemente, então não só nos aspectos políticos, econômicos da época, né, esse movimento todo, né, de crescimento de cidades, as pessoas saindo do campo para a cidade, as pessoas irem para as fábricas trabalharem e buscarem seu próprio sustento através do seu trabalho ali de uma maneira mais independente, né? Na literatura, nós vamos ter essa representação através dessa necessidade de uma liberdade muito maior de criação. Como que se dá isso? Ou seja, liberdade de se criar um poema através da sua própria intuição, da sua própria inspiração. Não era uma literatura calcada ali na regra, sabe? Da literatura clássica, ou então na regra. Tanto que os poemas românticos eles vão ganhar uma linguagem mais próxima do coloquial, mais próxima do dia a dia do que a linguagem de outras literaturas anteriores. Então, existia uma coisa, além dessa necessidade de liberdade de expressão, deles escreverem a partir dos sentimentos deles escreverem a partir das necessidades que eles estavam no momento de escrita, né? Não que eles não seguiam regras, tá? Havia, sim, uma regra, não era sem regra, não era sem métrica, não era. Tinha uma métrica, a poesia tinha métrica, a poesia tinha uma estrutura. Só que uma estrutura mais libertária, essa necessidade de liberdade muito grande do homem, ela passa a existir também dentro da literatura. Isso é muito importante que você entenda, né? Que você entenda isso. A questão também do individualismo no poema, então nós tínhamos poemas que falavam muito dessa questão, dessa necessidade do eu, dos seus sentimentos, dos seus problemas como indivíduo, o subjetivismo, que é o oposto de objetivismo. Então, justamente por essa necessidade de expressão de sentimentos do eu lírico dentro do poema, traz essa ponte com o subjetivismo, né? Essa necessidade de expressar essa dor, né? Essa necessidade de expressar a solidão, essa necessidade de expressar a vontade de voltar ao passado, a vontade de voltar à infância. Era muito essa coisa subjetivista dos autores da época, né? Então, também temos a valorização das emoções, coisa que não tínhamos em épocas anteriores. Então, as emoções, elas passam a ganhar uma força muito grande no romantismo, justamente pela questão, né, de... Nós temos poemas muito... como que eu posso dizer? Muito pautado mesmo nos sentimentos, né? Nos sentimentos e na emoção do eu lírico, do que ele estava vivendo ali na hora, né? Ai, que saudade que tenho da era da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que flor, né? Eu não lembro exatamente o poema, mas alguns traços você já percebe essa valorização das emoções, né?
Aí nós temos também o nacionalismo, eu estou falando de um poema brasileiro, né? Mas só para a gente entender aí essas características. Essas características elas vão estar tanto no momento da literatura portuguesa, como na literatura brasileira também, tá? E aí o nacionalismo, que foi bastante dito aqui, né, que é justamente traços que vão considerar o que estava acontecendo na época, né, o que estava acontecendo com Portugal da época. Então, Portugal ele ganha essa nova forma dentro desse nacionalismo, essa valorização de Portugal, dos aspectos de Portugal, principalmente do Portugal que era o Portugal áureo, né, que era a época do reinado de Dom Sebastião. Eles vão falar muito disso, né, essa volta ao passado ela é muito considerada também, né, esse momento áureo de Portugal. Portugal deve voltar, Portugal deve buscar, né? O escapismo é uma característica muito, muito, muito peculiar e própria do romantismo. Eles tinham uma necessidade de escapar, de fuga da realidade, eles viviam muito nessa questão do idealismo, né, de buscar. Então, eles fugiam, tanto às vezes para o passado individual, buscando o seu próprio passado, os momentos felizes da infância, da mocidade, da juventude, ou também o escapismo histórico, às vezes indo, no caso de Portugal, eles voltavam para a Idade Média, né? Eles voltavam para aquele modelo de sociedade mais pastoril, aquele modelo de sociedade, dentro da literatura mesmo, os cavaleiros, né? Aquelas histórias, aquelas novelas medievais. Há um tom de pessimismo muito grande dentro do romantismo, porque o romantismo, apesar de todo esse crescimento dessa liberdade que se busca dentro da economia, do aspecto político e social que estavam vivenciando, há um desencantamento muito grande, porque eles percebem que, apesar do crescimento econômico, apesar da busca, né, pelo crescimento econômico, esse crescimento econômico ele não se dava de maneira igualitária para todas as pessoas. Umas pessoas conseguiam ir bem, no caso os banqueiros, né, as pessoas os burgueses que estavam se dando bem, mas a maior parte das pessoas não estavam. Então, o poeta, o escritor, o literato, ele vai se ver num mundo pessimista, ele enxergava o mundo real, atual, o hoje, o agora, como algo pessimista, né? Ele não tinha uma visão positivista da vida. Só no começo, depois, né, na segunda fase, principalmente, é uma melancolia muito grande, essa questão aí. A valorização da natureza em várias obras, principalmente na prosa, nós vamos ver isso, né? A natureza do romantismo, na pintura, em outras artes também. É uma natureza exuberante, é uma natureza grandiosa, é uma natureza sempre muito idealizada, né? Tipo, muito vista com olhos de valorização mesmo. A exuberância é algo muito forte dentro dessa valorização da natureza romântica. A religiosidade, né, também é presente na obra romântica. O cristianismo é o principal forte condutor aí, né, do que se fala quando a gente fala de individualismo. Tudo isso vai ter a ver com ligações com a religiosidade, principalmente a religiosidade cristã, e também o idealismo, né, viver no mundo de Platão, lá, um mundo de ideias, né, aquela coisa que é o escapismo, que é uma conversa aí com o escapismo, ou seja, seria justamente essa busca, né, pela necessidade de idealizar, vamos sair do plano real, vamos para o ideal, o mundo das ideias. O romântico era muito isso, está sempre preso a essa questão do mundo das ideias, a priorizar o mundo das ideias em relação ao mundo da realidade, tá? Então, nós temos aí algumas características gerais do romantismo. Quando eu falo romantismo, eu estou falando romantismo de um modo geral, certo? E agora eu vou deixar com vocês algumas atividades para vocês responderem, mas antes disso, eu quero que vocês retornem à aula, agora a aula síncrona, para a gente bater um papo, para a gente poder dar continuidade à nossa aula, tá certo? Um abraço, tudo de bom, fiquem bem. Até mais, gente. Tchau, tchau.